Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Olha, meu povo, se tem algum ensinamento que eu acho que a gente pode levar pra frente desse campeonato estadual é o campo fala. Porque, obviamente, quando a gente tem informações de jogadores que estão fechando com o Atlético, informações de jogadores que estão acertando com o clube, a gente fica naquela ansiedade, né? Puta, o cara vai jogar bem, o cara vai jogar mal, vai dar certo, não vai? A gente tenta fazer uma previsão. Pô, foi um bom reforço, não foi? E a gente vem errando muito, né? Porque se você for parar pra pensar só nesse campeonato estadual, a contratação do Raul foi comemorada. Tá jogando absolutamente nada. A contratação do Isaac, pouco repercutida. Tá dando certo. O próprio Leozinho, um jogador que, pô, muita gente até ridicularizou. Tá dando certo. E outro cara, que existia pouco hype em cima dele, em muito pouco tempo, ele conseguiu virar uma peça importante, enquanto eu desembolo meu fone, é o Allan Kardec. Eu não imaginava que o Allan ele ia ser uma peça tão importante para o Atlético num período tão curto de tempo. E hoje eu já considero o Allan titularíssimo nesse ataque. Até pela situação física do Mastriani, né? Eu acho que a situação física do Mastriani, de alguma maneira, sugere a gente ter um pouquinho mais de calma com esse retorno, ter um pouquinho mais de calma com essa volta. Mas se você for botar na ponta do lápis, eu acho que o Allan ele tem algumas situações que o Mastriani não tem, principalmente em relação à inteligência de movimentação, à capacidade de abrir espaço. O Allan é um facilitador e eu acho que ele usa muito bem a capacidade física dele para movimentar as linhas, segurar os adversários e isso potencializa o time como um todo. Eu acho que ontem, muito do fato da gente ter visto um time jogando muito bem no primeiro tempo e um time muito mal no segundo tempo, é por causa da troca. Sai Allan Kardec e entra Gonzalo Mastriani. Eu acho que o seu ataque fica menos móvel. Eu acho que as movimentações elas ficam mais travadas, porque o Allan sai, abre espaços para os pontas ocuparem essa zona de finalização. O Allan flutua, o Allan busca jogo. Então, assim, eu tô muito fechado com o Allan. Acho que é uma peça muito importante hoje para o Atlético. E uma peça que eu tô rezando para não ter mais nenhum problema físico. Seria o primeiro problema físico dele no Atlético. Mas ia ser uma tragédia, assim, pro Atlético. Hoje dá pra botar na casa da tragédia perder o Allan Kardec. A última coisa que o time do Barbieri precisa nesse momento é de um ataque estático. A última coisa que o time do Barbieri precisa nesse momento é perder uma peça que, a partir do momento que entrou no time titular, o time vinha numa sequência muito alta de conseguir converter as chances. Uma sequência muito feliz nesse sentido de conseguir entregar os gols, sabe? Eram 3 jogos seguidos vencendo e marcando 3 gols. E eu acho que dá pra vincular muito esse cenário à entrada do Kardec, porque desses 9 gols nesses últimos 3 jogos antes do jogo contra o Cascavel, 6 gols tinham a participação do Allan. Então hoje, acho que dá pra dizer que é uma peça fundamental. Ah, o Mastriani vai ganhar, casca, o Mastriani vai ganhar corpo pra aí sim poder se estabelecer como titular desse ataque do Atlético, porque eu sei que tem muitos torcedores que acreditam e acreditam no Mastriani. Pode acontecer, não descarto. Não trato o Mastriani como um caso perdido. Mas eu acho que o Allan Kardec tem esse plus. Não só de ser um bom finalizador, mas de ser também um jogador que participa mais do jogo mais ativamente e o time coletivamente se sente mais confortável jogando com o Allan. Eu trouxe algumas jogadas pra gente dar uma analisada, que eu vou botar na tela pra gente entender que o Allan é muito mais do que só um centroavante. Saída de bola do time do Cascavel. Ó a pressãozinha, ó a pressãozinha, ó a pressãozinha. O zagueiro sente que o Allan tá vindo, o que que ele tenta fazer? Sei lá o que que ele tenta fazer. A realidade é essa, mas muito das chances que o João acaba tendo começa pela capacidade de pressão do Allan. O João recupera a bola. Poderia seguir mais aqui? Não sei se esse cara chegaria, não sei se esse cara chegaria. Acho que daria pra fazer o gol aqui. Foi por detalhe, acho que ele acabou batendo num cenário ali de meia altura, mas acho que poderia ter sido mais, assim, assertivo, né? Mais eficiente o João Cruz, mas tudo começa com uma boa pressão do Allan Kardec. Aí o João acaba errando a finalização. Ó, João pra Allan, pra Filipinho. Essa jogada foi muito bonita. Vamos ver desde o início.
O João traz a bola da direita para dentro. Acho que foi o João. O Alan, ele já se projeta aqui para fazer o pivô. Fazendo o pivô, ele encontra o Filipinho. Eu não acho que estava impedido esse lance, mas beleza. O que acaba acontecendo, querendo ou não, sofre o pênalti. Mais uma jogada fundamental que você tem um mecanismo ali do Alan funcionando. É um jogador que não se contenta só a finalização. Acho que muito que me incomoda do Mastriani é que para você ver o Mastriani na fase ofensiva é no momento de finalização. O Alan, eu acho que ele é mais participativo ao natural. E os próximos 2 lances são interessantes pra caramba, tá? Porque, beleza, bola do Fernando, vou até tirar aqui. Bola do Fernando, lança o Leozinho, o Isaac. Olha como você tem o Alan segurando 2 jogadores. E esse cara, ele não necessariamente vai dar o bote no Isaac, porque ele não quer abandonar o Alan. A defesa dos caras em nenhum momento abandonou o Alan. Olha como ele vai e mais volta. Ou seja, a preocupação com o Allan Kardec deixa o Isaac num contra um. E o Isaac num contra um faz isso aí. Passa pelo marcador e o Alan sempre sendo marcado, sempre segurando uma peça aqui, sabe? E esse cara aqui tá claramente na cobertura, não permitindo que a bola chegue no Alan. Mas, por exemplo, se o Isaac nesse momento opta dar um passe pro Velasco, a falta desse cara em outra zona da área que o Alan tá segurando ele, pô, poderia ter gerado um gol. Aí vem novamente. Aí só no último bote que ele vai se movimentar para fechar o Isaac, porque o Isaac vai na direção dele. Esse lance novamente aqui, olha como é interessante. Você tem... Vou botar desde o início. Olha, o Alan sendo marcado por esse cara aqui, tá? Aí chega o Isaac. Chega o Isaac. O que acontece? O Isaac faz o gato. Movimento muito interessante do Isaac também. O que é o gato? É fingir que vai, mas não vai. O que acontece? Ao invés desse cara acompanhar o Isaac, ele fica no Alan. Então, assim, a zaga adversária gruda no Allan Kardec o tempo inteiro. A zaga adversária tem o Alan como referência o tempo inteiro. Só que quando você costuma ter um jogador como referência, o que isso sugere? Que ele sempre vai estar marcado. Mas está marcado o Allan Kardec significa um Isaac com mais espaço, como a gente viu em 2 lances. Tanto para criar a situação quanto para finalizar. O Alan marcado significa uma capacidade muito acima da média dele fazer essa parede, dele fazer esse pivô. O Alan marcado significa um jogador com capacidade de, enfim, criar situações ali, mesmo neutralizando o Alan, ele abre espaços porque quanto mais jogadores no Alan, menos jogadores nos outros jogadores. Menos adversários marcando os nossos jogadores. Então, assim, eu tô fechadaço com o Alan, acho que ele tá num momento muito legal. Acho que a dinâmica ofensiva do Atlético, para ter esses pontos potencializados, precisa dessa referência como Allan Kardec. E assim, volto a dizer, abre muito espaço, cria muitas situações, dinamiza muito o ataque, gera movimentações, para a gente não ter um ataque tão estático. Hoje, não sei se dá para dizer que é Allan Kardec mais 10, mas hoje dá para dizer tranquilidade que é Allan Kardec, e eu não sei quantos mais, mas é Allan Kardec. Titularíssimo nesse Atlético. Fundamental para esse Atlético. Valeu, pessoal? Espero que tenham gostado da análise. Tamo junto, é nóis.